Alô, nação rubro-negra! Hoje o Mengão entra em campo pela Libertadores, hein? Precisando ganhar de qualquer jeito. É 1 a 0, meio a 0, é o que importa é ganhar, né? A Flamimimi aí, que me desculpe, mas o importante hoje é ganhar. Ganhar o jogo de 3 pontos e pronto, porque Libertadores começa nas oitavas, gente, tá? Então vamos apoiar, né? O Racing ganhou ontem do time lá do Equador, fez 10 pontos. O Flamengo jogando hoje faz 7, tem 2 jogos em casa. Dá para fechar com 13, vai depender muito do saldo de gol. Porque o Racing vai jogar com o Flamengo, já contando com a vitória do Flamengo no Maracanã, né? Não é possível. E depois eles jogam com o Nublense lá na Argentina. Provavelmente vão meter uns 3-4. Então aí que vai decidir quem vai ser primeiro. Mas o importante é classificar, que a Libertadores começa nas oitavas, gente. Entendeu? E para quem não lembra aí, todos os nossos títulos da Libertadores aí, os 2 últimos recentes, como foi que nós começamos o ano, gente? Sendo zoado, 2019 a gente foi zoado, para quem não lembra. Quase a gente sai da Libertadores. Perdemos a classificação da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Fomos goleados pelo Bahia. Então, gente, tem que ter um pouco de paciência. O time está melhorando, o desempenho em campo está melhorando. Vamos apoiar, entendeu? Apoio total. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe nossos vídeos aí. Que aqui o dilema é o seguinte, é mais flamenguista do que ontem e menos que amanhã. Que homenagem aos títulos aqui, 80, 82, 83, 87. Eu vou mostrar só esses 4 aqui, né? Que é o único time que tem 4 brasileiros numa década. Eu mexendo nas minhas camisas hoje, achei essa relíquia aqui, gente. Foi lançada no ano do centenário. Símbolo maravilhoso aí do Remo. Acho que é a Baía de Guanabara aí na Gávea. Linda, linda, linda esse manto, hein? Então, gente, vamos pro vídeo, vamos reagir aí. Eu concordo muito com essa explanação que o Mauro César tá trazendo aí. E deixe sua opinião aí. Deixe sua opinião, o que é que você acha também, se você acha que o importante é classificar. O importante nesse momento é classificar, na minha opinião. Vamos lá, gente, vamos reagir aí. Para entrar então nesse assunto do Flamengo, que encara o Nublense nesta quarta-feira, né, a quarta rodada também da Copa Libertadores da América. A equipe rubro-negra que agora embalou uma sequência de 4 jogos sem perder, são 3 vitórias e 1 empate. E a grande dúvida, Mauro César, nessa escalação do Flamengo, a princípio fica por conta do Arrascaeta, se ele vai iniciar jogando, vai para o jogo, se vai ter condição ou não. No último treino, que foi ontem, terça-feira, ele esteve no campo, então tem essa possibilidade dele atuar. Mauro César Pereira, Nublense e Flamengo, Libertadores da América, a equipe do técnico Jorge Sampaoli buscando encaminhar ainda mais essa vaga à próxima fase. Mauro. O Nublense é o time mais fraco da chave, né? E ontem o Flamengo ele teve um resultado muito bom, que foi a vitória do Racing sobre o Alcas. Que as pessoas pensam, mas aí o Racing vai ficar em primeiro. Que se dane que vai ficar em primeiro, tem que pensar em se classificar. Depois da pataquada que foi perder para o Alcas da maneira que perdeu, o Flamengo se viu numa situação que pensar em liderança é secundário. Tem que pensar em se classificar. E enfrentar o Alcas no Maracanã na última rodada com chance de classificação é o risco aí de um efeito Cabanhas, uma desgraça dessa acontecer. Então, para o Flamengo foi ótimo, porque o Racing venceu, até o placar foi bom. Estava 2-0, ficou 2-1, diminuiu o saldo do Racing para o eventual desempate em primeira colocação. O Racing tem 10 pontos, o Flamengo venceu hoje no Nublense, que é obrigação ganhar desse time, vai a 7, aí vai jogar com o Racing no dia 8, no Maracanã, se vence e se iguala com 10 pontos. Então, se fizer se fizer 3-0, seria o ideal. 3-0 e 1-0 no Racing, o Flamengo vira líder da chave. Aí na última rodada define quem vai ser o líder, o Racing vai receber o Nublense e o Flamengo recebe o Alcas. Mas é o Alcas sem altitude, com os 4 pneus arriados, já eliminado, então tem condições de ganhar bem também. Aí os dois vão ver quem vai conseguir fazer o maior placar. Então até o primeiro lugar ele é acessível e depende só do próprio Flamengo. Mas acho que o mais importante é pensar em se classificar. Aqui no Brasil a gente construiu uma ideia de que não, tem que ser o líder da chave e tudo mais. É sempre bom lembrar o que aconteceu com o River Plate, que se classificou em 2015 na Bacia das Almas, dependendo de outros resultados, e foi campeão. Os argentinos com relações, eles lidam muito melhor com isso. Quando a coisa fica meio bagunçada,
Eles pensam, vamos classificar, depois te ver, mata-mata, vai jogar em casa, jogar fora. Boca faz, tá nem aí. E aqui a gente fica nessa obsessão por a melhor campanha, jogar a segunda em casa. Afinal, é em campo neutro. Jogar a segunda em casa. Ano passado, o Palmeiras jogou a segunda em casa e foi eliminado pelo Atlético Paranaense. O que adiantou jogar a segunda em casa? Não adiantou nada. O Flamengo jogou com o Racing em 2020, segunda em casa, foi eliminado nos pênaltis pelo Racing. O que adiantou jogar em casa? Nada. Gente, e se tratando disso aí, vocês acham que o Flamengo ficando em segundo, vocês acham que tem algum primeiro colocado que vai querer se topar com o Flamengo logo de frente? Tem alguns palmeirenses que falam que querem, alguns fluminenses e tricolor, mas é só da boca para fora. Não querem de jeito nenhum, entendeu? De jeito nenhum. Não tô nada. Então isso é meio que ilusão até. Claro, se puder fazer a melhor campanha, ótimo. Se puder ser o líder da chave, é melhor. Mas o mais importante nessa altura é se classificar. E o Flamengo fez muitas coisas erradas ao longo dessa temporada, começando pelo ano passado, quando definiu um período de 42 dias de férias para os jogadores, paga até hoje por isso. Então agora tem que tentar trocar o pneu com o carro andando. Não dá para ficar pensando em tudo. Importante classificar. E com a vitória de ontem do Racing, o Alcas ficou virtualmente eliminado, e o Blense hoje, se o Flamengo vencer, também está fora. O Racing se classifica hoje, matematicamente, se o Flamengo vencer. Porque os outros times têm 3 pontos, só poderiam chegar a 9, eles já têm 10. O Mauro vai concluir já, estamos voltando no rádio. Estamos de volta no rádio, falando de Flamengo, que enfrenta o Nublense hoje à noite. Mauro César Pereira citando, né, essa possibilidade de classificação e falando que não é necessário justamente ou categoricamente estar na primeira colocação nesta fase de grupos, né? Não é tão assim essencial, né, Mauro? Não é essencial, justamente por conta dos erros que o Flamengo cometeu. O Flamengo só não está na mesma pontuação do Racing, porque teve chance de ganhar do Racing comer mais, não ganhou, foi incompetente. Teve a chance de ganhar do Alcas e estava vencendo e tomou uma virada com o centroavante lá, o Cifuentes, pesando 280 quilos. Quer dizer, o Flamengo conseguiu perder para um time ruim, com o centroavante pesado, uma vergonha, aquela derrota para o Alcas, com o segundo tempo medonho. Não foi só por conta da altitude. Mais coisas aconteceram ali. Uma atuação péssima no segundo tempo. Então ele se complicou. Se você se complica, você pensa, bem, agora eu tenho que me classificar. Eu arrumei o problema. Depois pensa em liderança, depois pensa em ser primeiro colocado. Muito melhor, então, foi o Racing vencer e ele ficar com esse adversário, o Alcas, praticamente fora, do que o contrário. Por exemplo, se o Flamengo vence hoje, vai a 7. Nublense pode chegar a 9, o Alcas pode chegar a 9. Ele joga com o Racing. Ganhou do Racing, ele vai a 10, os dois têm 10, os dois estão classificados. O Racing se classifica hoje com a vitória do Flamengo. Porque chegaria a 10, já tem 10 pontos, os outros dois times só poderiam chegar a 9. O Alcas só pode chegar a 9. O Nublense, se perder hoje, se empatar mesmo, ele vai para 4, ele pode chegar a 10, mas vai tirar saldo de gols? Não vai. Fica virtualmente classificado. Mas matematicamente classificado estará o time argentino se o Flamengo vencer. Os dois vão brigar pelo primeiro lugar. Tem um confronto no Maracanã, o Racing está numa fase péssima. Ontem não jogou bem, embora tenha vencido, fez um gol no começo da partida. Somou pressão do Alcas, depois do segundo tempo acertou lá uma jogada eventual, fez o segundo gol. O Otero acertou uma falta espetacular, que a única coisa que ele faz bem é bater na bola, o Otero, né? Com a bola rolando, é um jogador comum. Mas ele chuta, que é uma coisa impressionante. Fez um gol incrível, e aí o Alcas tentou reagir, mas o jogo já estava nos acréscimos, não deu em nada. Acabou ficando 2-1. Então acho que nessa altura, o Flamengo tinha obrigação, antes de começar, de ser líder dessa chave. Mas já que se embananou, tem que pensar em primeiro em sobreviver. Também é uma vergonha a campanha do Flamengo, mesmo se classificando em segundo, é feia. Porque não ganhou do Racing com um homem a mais, o Racing já vinha se arrastando e perdeu para o Alcas. Ou seja, já se complicou. Então tem que pensar em avançar e no mata-mata tentar, aí sim, mais organizado, quem sabe com o São Paulo fazendo lá o trabalho dele render, superar os seus adversários e avançar até a decisão, que será no Maracanã. Ou seja, o Flamengo, se for, afinal, ele joga em casa. Ele joga no seu habitat. Então tem esse detalhe ainda, ou seja, tem essa possibilidade, né? Mas, assim, a campanha até aqui ela é errática e hoje vai jogar com um time fraco, tem a obrigação de vencer para poder ficar numa situação confortável e tentar a classificação. E sobre os jogadores, né, que sentiram ali, o Mauro vai comentar, o Arrascaeta havia sentido dores no músculo posterior da coxa direita, não atuou contra o Corinthians, mas viajou com a delegação e agora fez atividade no último treino na terça-feira, então, a princípio, pode ser até que atue, né? A situação é parecida com a do Léo Pereira, o zagueiro também participou da atividade com o grupo na terça-feira, e o Eric Pulgar, que deixou o gramado contra o Corinthians sentindo cãibras, também foi a campo no treino. Então, Arrascaeta, Léo Pereira e Eric Pulgar
a princípio, pelo que a gente acompanhou ali, viu do treino do Flamengo, estão em condições de atuar. E aí o Mauro vai comentar isso, antes vou passar a provável escalação do Flamengo. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson, e a dúvida se joga o Arrascaeta ou o Vitor Hugo, à frente Gabigol e Pedro. É isso mesmo, Mauro? Ou você tem alguma informação Eu não tenho diferente? a menor ideia. Aliás, essas escalações, o X9 não está numa boa fase, não. Porque o São Paulo tem colocado times diferentes dessas prévias que a galera tem, os setoristas do Flamengo tem apresentado. Já aconteceu assim de confirmação de escalação, mas assim, a escalação saiu uma hora antes do jogo, aí 2 horas antes, 1h30, alguém consegue vazar. Porque é a hora que ele já comunicou os jogadores, já está na pedra praticamente, como se diz. Aí sempre tem aquele assessor que fica sabendo pelo jogador, vou jogar fulano, aí vaza pro cara, pro repórter e tal. Mas assim, de véspera e tudo, não tem. O X9 não tem conseguido decifrar a escalação. Eu acho que ele tem que colocar em campo quem está em condições. Se o Arrascaeta não está em condições ideais, vai ficar no banco para jogar eventualmente uns minutos, não joga. O Arrascaeta tem que ser colocado em forma e tem que descobrir o que ele tem. Que vive machucado. É pubis, é muscular, é não sei o quê. Ou então tem que ter Copa do Mundo o ano inteiro, leva ele pro Catar. Lá ele estava inteiro. O Flamengo está sempre mancando, está sempre sai. Tem jogo que ele sai quase de andador, que não consegue andar. Um negócio inexplicável. Um cara de 28 anos, tão talentoso e que fisicamente sempre tem algum problema. O clube trabalha mal a parte física dele, que os jogadores de futebol, alguns jogadores têm que ter um tratamento específico. Cada um tem uma reação, cada corpo é um corpo. Então, ou trabalho animal, ou ele se dedica, se alimentar. Mas o que acontece, afinal? O Flamengo tem a obrigação de investigar isso e descobrir. Ainda mais um jogador dessa importância, né? E desse valor também, um jogador caro, custou muito dinheiro. O Flamengo contratou o jogador, renovou o contrato, comprou mais um pedaço dos direitos do atleta. Então, esse cara tem que estar à disposição mais vezes. É diferente de um Felipe Luiz, que já é um veterano no finalzinho de carreira, e naturalmente o corpo já começa a dizer, não dá mais. Então não consegue jogar regularmente. Ele tem 28 anos, gente. É um jogador que ele deveria, nessa idade, eu entendo que o atleta ele costuma estar ou no auge ou dele se aproximando. Porque quando o cara já tem experiência, ele não é um jogador veterano, ele tem força, ele tem já experiência, maturidade, entende melhor o que acontece no jogo. Acho que é o período mais, em tese, né? 27, 28 anos até os 30 e pouco, quando o cara mais vai jogar bola. Vai chegar no seu ápice. E ele está sempre com problemas físicos. Agora sentiu no aquecimento. Tem também o que o próprio São Paulo falou depois do jogo contra o Corinthians, que estão mesmo forçando a barra para colocar os caras no estágio físico que eles querem, para poder desempenhar aquilo que ele quer. Que é o quê? Uma marcação muito forte, um jogo de muita intensidade, que exige demais da parte física. Todo mundo tem que estar na ponta dos cascos. E como esse trabalho não foi feito, né? E não foi feito por quê? 42 dias de férias. O preparador físico era o Mário Monteiro, não era do Vitor Pereira. Era o preparador físico da época do Jorge Jesus, que o Flamengo recontratou. Então o Flamengo trouxe um técnico e trouxe um preparador físico-chefe. Não foi um preparador físico que veio a reboque do técnico. O técnico só poderia trabalhar em janeiro, porque ele tinha um compromisso ainda com o Corinthians até o final de 2022. Mas nada impediria que, voltando em 30 dias e não em 42, os belíssimos jogadores do Flamengo ficassem em campo, lá no CT, fazendo toda a parte de primeiro exame médico, depois condicionamento físico, com o Mário Monteiro e seus Blue Caps. E no dia 2, o Vitor Pereira entraria em ação, 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano, todo pimpão, já com o time já num estágio diferente. Estamos treinando aqui há 2 semanas praticamente. Opa, legal, bacana. Agora vamos para a parte de campo, vamos para a parte do jogo em si, vamos tentar trabalhar como é que o time era, o que é que eu posso ajustar. Até ele falou na época, não vou pintar a casa inteira, ou seja, não vou mudar o time do Dorival radicalmente, porque não havia tempo. Eu vou tentar manter uma estrutura, foi o que ele fez. Mas os 12 dias custam muito caro. E o fato do técnico não poder se apresentar não inviabilizaria o início do trabalho. E mais, óbvio que o Vitor Pereira não poderia estar no Flamengo trabalhando, mas ele poderia conversar com o Mário Monteiro, pessoalmente, por Zoom, por WhatsApp, por FaceTime, não é? Qualquer ferramenta. E trocando ideia. Olha, vocês começam o trabalho aí, eu não posso ir para aí, mas já vamos conversando. Olha, eu quero o time assim, assim, assim. Como o São Paulo fala para o preparador físico, eu preciso de um time que trabalhe dessa maneira, a rotação é essa. Olha, esse jogador aqui, o Pedro, eu preciso do Pedro de tal maneira, porque o Pedro vai fazer um papel X. Ele podia traçar todo o plano e entregar. Tá aqui, ó, Mário Monteiro. É isso que eu preciso. Tá? Comece a trabalhar nessa direção. Eu não preciso estar aí para isso. Você já sabe o que eu quero. Dia 2 eu chego, o Flamengo ficou parado. Aí, 2 semanas depois, aproximadamente, acho que até menos, já teve o jogo com a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, até menos. Já teve o jogo com a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, ele teve que colocar os titulares
para já preparar, porque mais 10 dias aproximadamente teve o jogo com o Palmeiras, pela Supercopa. Ou seja, já teve que queimar etapas. Então tudo foi feito errado. Até hoje paga-se caro por isso. E aí a incompetência. Então, gente, tá aí, o Mauro César explana muito bem aí, eu também concordo com ele. Estamos colhendo até hoje os erros do começo do ano, né? O time do Flamengo, começo do ano, pô, quase 50 dias de férias, não existe. Nós estávamos perdendo o jogo no segundo tempo, o time cansado, entendeu? Pode colocar na conta da diretoria, sim, a perca desses títulos aí. Ah, Palmeiras foi superior, nada, não foi superior. Olha que o Flamengo quebrado, o jogo ainda foi igual, de igual para igual. Então estamos colhendo os erros até hoje. Hoje está começando a melhorar, tá? Mas no final do ano a gente já sabe como termina, né? Termina o Mengão campeão, nós levantando taça e sorrindo por último. Então, galera, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta aí, comente nossos vídeos, tá? E hoje vai dar Mengão 3-1, 2 do Pedro, 1 do Gabigol. Mais flamenguista do que ontem, menos que amanhã. Até o próximo vídeo.